Está no ar, pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes do Torcida Paulista. Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na Avenida Paulista 900, a 80ª edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. Esbrice Imóveis, assessoria personalizada em transações imobiliárias. Sua casa em Itu. DC Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Boa tarde, Igor Mendonça. Boa tarde, Ferreroni. Boa tarde, professor Marco F. Boa tarde, Vidal. Boa tarde, o nosso convidado ilustre, que eu vou deixar para o Ferreroni anunciar. Ilustríssimo, um convidado especialíssimo para a 80ª edição do Torcida Paulista. No sentido anti-horário. Boa tarde, Rogério Vidal. Boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde, enciclopédico Igor. Não fale isso. Boa tarde, professor. Esférico. Esférico e eu sou elíptico. E boa tarde, mais do que nobre convidado, que vou deixar para o nosso âncora apresentar. Tomara que ele anuncie o convidado. Exatamente, todo mundo fazendo coisa, mas olha aí. E comemorando aí os 80 anos, É que eu voltei de Olambra, eu voltei de Olambra. Eu voltei de Olambra, eu tomei a famosa água de Olambra, a 80ª edição do programa. Muito bem, mas o número 80º foi acertado. Marco F, boa tarde. Boa tarde, 80 programas, né? Mais um convidado ilustre aqui, que o Ferreroni vai anunciar. E um abração para todo mundo. Bom, feito esta suspense, essa justificada... Você vai anunciar ou não vai? Vou, a justificada suspense. Estamos tendo a honra de receber aquele que é tido como um dos melhores narradores da televisão, uma pessoa que está completando 24 anos de narrações na rádio, Rádio Anchieta, Rádio Guarujá, A Tribuna, uma série de emissoras, Rádio Record, 105, e que desde 2007, salvo engano, ele vai me corrigir, encontra-se no Premier Futebol Clube. Boa tarde, grande Odinei Ribeiro. Boa tarde, Marco e Marco. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rogério, galera da Torcida Paulista. Você esqueceu de colocar aí Trianon. Trianon? Eu trabalhei na Trianon. Puxa vida. Por duas oportunidades. Meu, tamo na rua. A primeira oportunidade que eu trabalhei na Trianon, eu morava em Itanhaém e eu fui o repórter de trânsito da temporada de verão. Que bacana. Da temporada de verão, se não me falha a memória, 93, 94, eu fiz isso como o setorista, dando os boletins de estrada lá da Padre Manuel da Nóbrega, falando ali da Imigrantes, da Anchieta. E também participei um bom período na Trianon, no lugar do José Calil. Quando ele fazia o programa do Santos Futebol Clube, e em algumas oportunidades eu o substituí aqui. Você que é profundo conhecedor das questões da Baixada, né? Da Baixada. Eu nasci em Itanhaém, né? Nasci em Itanhaém, tenho vínculo com Itanhaém, minha família é de lá, eu cresci lá. Minha primeira oportunidade foi lá, e eu sempre falo o seguinte, às vezes eu brigo com algumas pessoas por causa da política, e eu falo assim, eu nasci em Itanhaém, estou fora de Itanhaém por causa do meu trabalho, mas quando eu morrer eu vou ser enterrado em Itanhaém. Você vem aqui para ganhar dinheiro, eu não, eu ponho meu dinheiro aqui. Que bacana. Pois não, Rogério. Dinei, eu queria saber se você conhece, por acaso, esse hino que o nosso grande Valim na mesa vai tocar. Valim, por favor. Isso é do Zuarg. É o hino de Itanhaém. Itanhaém é uma das cidades mais gostosas do Brasil. Olá, é a cidade luz do litoral, né?
O Odinei disse uma coisa muito interessante. Eu trabalhei lá, eu dava aula lá, dei aula uns 20 anos em Itanhaém. E todas as pessoas de Itanhaém, elas fazem o que você disse. Elas saem, elas ganham dinheiro, mas elas não abandonam o vínculo com a cidade. Existe no Facebook, na época do Orkut, uma série de comunidades de pessoas de Itanhaém. O pessoal adora Itanhaém. Eu sou apaixonado por Itanhaém, eu nasci em Itanhaém e às vezes dando palestra nas faculdades por aí, eu sempre falo o seguinte, talvez se eu tivesse nascido em outra cidade, eu não teria a primeira oportunidade que eu tive, porque é tão difícil ter a primeira oportunidade, né? E minha primeira oportunidade em Itanhaém foi na Rádio Anchieta, né, narrando ali futebol amador, e as coisas acabaram acontecendo. E eu sou apaixonado pela cidade, e eu luto pela cidade, tanto luto pela cidade que tem muita gente que eu acho que eu sou candidato, né? E eu brinco e falo assim, gente, demorou tantos anos para eu começar a comer um filézinho mignon, comi tanto osso, comi tanto retalho, e hoje eu tenho a oportunidade de estar comendo, beliscando um filé mignon. Eu vou largar tudo para ser candidato em Itanhaém? Não. E eu posso fazer muitas ações sem ser candidato, sem ser vereador, sem ser prefeito. Por exemplo, eu não gosto muito de falar, mas eu tenho feito muitos eventos legais lá na cidade, inclusive agora em dezembro eu faço pelo 2º ano consecutivo um futebol solidário, vão campeões do mundo jogar no bairro que eu nasci, e eu arrecado ali 1.500, 2.000 brinquedos. Conta com a gente aqui, porque eu vou ficar feliz de a gente tem uma ligação, né, forte com a Baixada. Bacana, também. E no dia 24 de dezembro, quando tá todo mundo com a família reunida, eu saio com o Papai Noel e vou nos bairros da cidade para entregar os presentes. Então, sou apaixonado por Itanhaém. Se você quiser, existem alguns integrantes, tirando o Igor, todos, tem um perfil talvez mais apropriado. Papai Noelístico. Então você... legal. Mas quando, antes de, vamos falar muito, porque é um convidado ilustríssimo, mas antes de adentrarmos nos clubes, quando o Odinei fala a passagem dele, é impressionante. Além da já mencionada Trianon, foi a Rádio Anchieta, Atlântica, Guarujá, Rádio Clube de Santos, A Tribuna, Cacique Jovem Pan, Cultura, Sat FM, Santa Cecília, Record e 105. Pois é, eu trabalhei em todas as emissoras esportivas de Santos. Infelizmente, hoje, o Rádio de Santos está na UTI, né? Nós temos apenas uma equipe de esportes lá, que é da Rádio Guarujá, do meu amigo Paulo Alberto. Infelizmente, as outras emissoras não fazem mais futebol. E eu tive o privilégio de trabalhar em Santos num período muito especial, quando o Santos não vivia não vivia um bom momento no futebol, mas as rádios eram fortes. Então nós locávamos um ônibus e todas as equipes iam no mesmo ônibus fazendo jogos pelo interior de São Paulo. Realmente uma coisa maravilhosa. Nesse período eu também trabalhei na Rádio Metropolitana de Cambé. Eu era a Rádio Metropolitana Cambé, próximo de Londrina, como lá é muito forte a torcida do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Então o Mauro Segura, que era o chefe da equipe da Rádio Metropolitana, ele montou uma equipe de esportes em São Paulo, e eu era o narrador em São Paulo nesse período de 94. Mas todas essas rádios eu trabalhei, e a última rádio que eu narrei foi a 105 FM. E Odinei, a gente comentava, narrando tudo, né? De arremesso de anão até... Sabe uma coisa legal, Marco? É que a cidade de Santos proporciona isso, né? Eu estudei na Universidade de Santa Cecília, da família Teixeira, e lá tem os jogos da Unisanta. E lá então eu aprendi a narrar handball, vôlei, aprendi a narrar tamborel, que é um esporte genuíno de Santos, narrei vôlei de praia, enfim, narrei uns 12, 13 esportes, e isso me deu muita cancha para quando eu chegasse no Sport TV, o meu chefe perguntasse para mim se eu poderia narrar um basquete. Eu até brinquei, falei, eu narrava com uma câmera só, tinha que descer, entrevistar o cestinha, voltar pro segundo tempo. Com 8 câmeras eu narro até olhando no espelho, é fácil. E você narrou aqueles jogos escolares, né? Isso. Então você acompanhou a carreira, o início da carreira do Neymar, né? Eu tive o privilégio, aliás, assim, não sou amigo do Neymar, mas quando eu encontro o Neymar eu sempre brinco com ele que crescemos juntos, não ficamos ricos juntos, mas crescemos juntos, né? Porque o Neymar acabou me abrindo portas no Fantástico, no Jornal Nacional. As minhas narrações de Jornal Nacional, de Fantástico, da Globo, devem-se muito ao Neymar, porque quando o Neymar tinha 13, 14 anos,
Ele jogava futsal por uma escola lá de Santos e disputava a Copa TV Tribuna de futsal, que é uma Copa muito forte do jornal, da categoria da TV Tribuna, da grupo, TV Tribuna, né? Isso, da TV Tribuna, e eu tive o privilégio de narrar 2 anos do Neymar. O primeiro ano ele jogou muita bola e foi vice-campeão, e o segundo ano ele acabou sendo campeão. E uma coisa muito bacana do Neymar, né? À época ele jogava no Liceu São Paulo para ganhar a bolsa de estudos. Hoje, se ele quiser, ele compra o Liceu São Paulo. O torcida paulista ele sempre prega a imparcialidade, né? O Igor Mendonça é uma pessoa imparcial, você que conhece bastante as questões relacionadas ao Santos, e ontem o Pelé completou 75 anos. Sim. O Igor Mendonça tem uma pergunta imparcial: Pelé ou Jadson, na sua opinião? Como diria um amigo meu, hoje Jadson. Muito bom, já está respondido. Eu viu? tenho- Falando nisso, eu acho que dos 12 gols que o Jadson fez, se você for procurar no YouTube, a maioria é narrado por você. Eu narrei bastante gol do Jadson, é verdade. Verdade. Um detalhe interessante do Pelé, né? 1992, o Santos comemorava os 30 anos do bicampeonato mundial. Eu saí de Itanhaém, no Voyage do meu amigo Modesto, de carona, porque na época eu não tinha carro, e fui participar desse evento do Santos Futebol Clube. E foi meu primeiro contato com o Pelé. Quando eu vi o Pelé, falei, pelo amor de Deus, cara, o Pelé. E à época, o Dalmo Paulo, que era meu comentarista, quando o Pelé jogava, ele era muito amigo do Pelé, porque ele cobria para a Rádio Atlântica o Santos, por onde o Santos ia. E ele falou pro Pelé assim, Pelé, amanhã o Santos joga contra o Santo André, vai lá na cabine. E o Pelé apareceu na cabine. Meu Deus. Na época, o Pelé não aparecia tanto no estádio como ele ia até pouco tempo atrás. De repente, estou narrando o jogo lá, Santos e Santo André, aparece o Pelé no estádio, a torcida do Santos, ei, o Pelé é o nosso rei. Deu 10 segundos, o Pelé entra na minha cabine. Aí eu desafinei, quem tá aqui, rapaz? O Pelé tá aqui. Aí esqueci o jogo, comecei a bater papo com o Pelé. Aí, sortudo como eu sou, o Pelé sentou ao meu lado e começou a analisar o jogo. Olha, se o Marcelo Paz jogar mais avançado, a chance é melhor do Santos, porque tá jogando errado, não sei o que, tá vendo um lance, pum, sai o gol do Santos, gol do Marcelo Paz. Ele pega o microfone da minha mão e começa a gritar, gol, eu falei, gol. Aí eu falei pros meus amigos, tô bonito. Tô bonito. O negão Isso foi quando, Ginei? 95? 1992. 92? Marcelo Paz fazia aqueles golaços, Marcelo Paz né? fazia aqueles golaços, se não me falha a memória, o Santos ganhou por 3-2 ou por 2-1 do Santo André, e é o meu primeiro contato que eu tive com o Pelé. Ô, Dinei, nós temos uma homenagem ao Pelé, não temos? Temos. Não, Então, essa semana... O Taco Valim? Taco Valim, uma... Valim? Valim, aquela... Vamos ver, o Dinei. pequena Vamos ver se homenagem. você reconhece aí que é difícil. Pai, hoje é seu dia e que dia, que Deus possa te abençoar muito. Saiba que eu sou muito feliz em ser seu filho e obrigado por ser esse pai maravilhoso que você é e ter sempre estado do meu lado, sempre me apoiado em tudo que eu fiz e obrigado por ser esse melhor amigo, esse exemplo de ser humano e de jogador que eu tenho na minha vida. E que mais uma vez Deus possa estar te abençoando e é isso aí, pai, te amo mais que tudo. Abração. Fácil, né, Dinei? Ele tem a voz do Edinho, Joshua, né? Exato. Mas em alguns momentos muito parecido com o Pelé, né? A gente isso, entrevistou ele aqui uma vez e ele, você fechar o olho, né? Eu dei aula pra ele lá em Santos. Ele é a cara do Pelé, né? Ele é muito parecido com o Pelé. E é muito legal, né? O Pelé é um cara espetacular. Eu lembro uma vez que eu trabalhava na Rádio Record e o Pelé tava fazendo a barba lá no Didi. E eu cheguei com o meu celular, dei sorte do Pelé tá ali e tal. E quando eu falei pro Pelé que era pra entrar ao vivo na Record com Fiore e Giliotti, o Pelé parou o que tava fazendo, o Didi parou de fazer a barba e ele ficou lá meia hora conversando com o Fiore. Afinal de contas, Pelé e Fiore viajaram muito juntos por esse mundo aí. Figuras históricas, né? Figuras Que históricas. dupla. Eu tive o privilégio de conviver com o Pelé e de trabalhar e ser trabalhar com o chamado Fiore. como filho, né? O Fiore me chamava de filho. O moço de Itanhaém, né? O moço de Itanhaém, exatamente. Agora, o que era o Fiore Giliotti? Cara, trabalhar ao lado dele. Rogério, olha só que doideira. Eu morava em Itanhaém,
narrava futebol de botão no chão frio da minha casa. Depois eu ganhei um estrelão empenado do meu pai, que eu desempenei esse estrelão, coloquei por cima talco, vela para rolar o meu botão. E eu imitava Fiore, Osmar, José Silvério, os principais narradores. E de repente eu tive o privilégio de conhecer o Fiore nas primeiras narrações que eu fiz na Vila Belmiro, tirei foto com ele, peguei autógrafo dele. Em 99 eu vim para São Paulo e acabei trabalhando com o Fiore. E o Fiore acabou virando um pai para mim, né? Que o Fiore, ele me tratava como um filho. Até hoje o Marcelo, filho dele, fala, sempre ele me liga para falar alguma coisa da saudade que ele sente do Fiore e tal. E o Fiore para mim foi um paizão de verdade. Até me recordo uma passagem muito especial que eu tive com o Fiore. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre narradores de futebol. E a capa do nosso projeto era o Fiore. E na apresentação do meu projeto, no TCC da Unisanta, simplesmente o Fiore apareceu. Então, se o trabalho tinha... tirei nota 7 no trabalho, com a presença do Fiore, tirei 10. Os professores ficaram bobos de ver o Fiore e Giliotti sentadinho ao lado deles na bancada, participando do meu TCC. E o Fiore... STJD iria anular esse TCC nos dias atuais. Mas se ele tivesse um advogado igual ao do Fluminense... Ou não, né? Ou não. Tranquilo. De lá a gente nunca sabe o que vem. E com o Fiore eu fiz a minha primeira viagem internacional. Com o Fiore eu narrei final de Taça Libertadores da América. São Caetano, né? Narrei São Caetano. O jogo lá do Paraguai eu narrei, o daqui o Fiore narrou. E o Fiore foi um cara muito especial pra mim. Tanto é que eu tenho uma passagem interessante com ele, que o primeiro cheque que eu recebi do Fiore, eu não descontei o cheque, porque eu queria guardar de lembrança aquele cheque. Aí o Marcelo falou assim, larga de ser burro, pô, tira uma cópia colorida e desconta o cheque. Meu pai tem dinheiro pra caramba. Eu fui lá e descontei o cheque do Fiore. Não, mas eu entendo perfeitamente. O primeiro cheque que o Rogério me deu também tá em casa, mas ele tá Mas ele com a linha 11 e a linha 12, né? Mas ele voltou. Ele tirou cópia, daí ele quis descontar, mas ficou com as duas. A linha 11 e a linha 12. Mas enfim. Muito bem. Valim, falemos agora da Portuguesa. Do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça. O Fernando não tá sabendo o que aconteceu. É uma novidade no mercado. É que nós temos... Esse é o hino da Portuguesa? Da Portuguesa. É que nós temos um integrante, o João Pires, que infelizmente não pôde comparecer, que é uma das pessoas mais pé quente. Então ele esteve no 7-1 Brasil e Alemanha, todos os jogos, Palmeiras e Chapecoense ele foi. Na final, e no último jogo da Luz ele foi, é isso? Ele foi. Brasil e Uruguai em 50 estava lá. Hungria e Alemanha. E nós clamamos no último programa que ele não fosse ao Canindé. Ele foi. Porque já existe todo um histórico de pé gelado por parte dele. Então os integrantes... corintianos do Torcida Paulista. Compramos camisa do Atlético. Já entregaram camisa do Atlético, porque ele é um, enfim, ele tem... o Mick Jagger da equipe. Exatamente. Falou tudo. É um Mick Jagger traz dos montes, né? Exatamente. Mas, Igor, o que destacamos da Portuguesa? A Portuguesinha, né? Como sempre, né? Joga muito mais... Apesar de que no último jogo foi derrotada em casa, não jogou bem. Perdeu por 2-1. Deu azar também, tomou gol logo no começo, né? Mas eu acompanhei o jogo, eu ouvi. Mas podia ter tomado muito mais. Muito mal no primeiro tempo. Pena, né? É uma pena, mas eu não sei se o nervosismo tomou conta. Canindé lotado e infelizmente vai ficar mais um ano na Série C. Olha, pra gente é tão ruim, né? Eu tava comentando com os amigos do Sport TV, né? A gente tem o ano que vem 2 times na Série B apenas, né? Só o Oeste e Bragantino. Verdade. Porque o Mogi foi pra C, né? O Mogi foi pra C. Isso é ruim pra gente, né? Ruim pro mercado, né? A gente tem muitos narradores aí, a gente precisa narrar Sexta-feira. A Série C tá ficando forte. narrou basquete, porque se depender de futebol, eu tô morto. Essa Série C tá ficando forte, né? Mas a gente não faz Série C, a gente faz... O campeonato é nosso, mas a gente faz muito pouco Série C. Eu tenho uma passagem muito especial com a Portuguesa. Me recordo como se fosse hoje, quando o Português chegou na final contra o Grêmio. 96. Né? Eu fui ao Morumbi assistir o jogo com os amigos lá de Itanhaém, Português. O João também. Fiquei na casa. O João também. Não, eu fui aqui, no jogo que venceu. O João deve ter no jogo lá do Grêmio lá. Ele foi no jogo do Sul, eu fui no jogo do Morumbi. Mas que belo time, aquele time de 96, né?
Jogava o Galo, era o volante daquele time, né? É. O Galo jogava. Tinha Rodrigo o Fábio, Hollywood, né? O Hollywood, Rodrigo Fábio voando, Zé Maria, Zé Maria, lateral direito. Zé Roberto na esquerda. Zé Roberto na esquerda. Era um timaço. Em função do comparecimento do nosso amigo Odinei, estamos recebendo uma série de mensagens. Um moço novo, com uma voz de criança, chamado Cláudio Zaidan, está mandando um abraço aqui. Fenômeno. Para o amigo Odinei Ribeiro. Fique com Deus. Eu tenho um carinho muito especial pelo Zaidan. Conversei pouquíssimas vezes com o Zaidan, mas o Zaidan me alimentou muito com a sua inteligência nas madrugadas da Rádio Bandeirantes. Eu sou um viciado em rádio e eu dormia, ou então não dormia, ouvindo o Zaidan, discutindo todos os assuntos, e um momento muito especial que eu tive, uma participação uma vez que eu tive com o Zaidan naquela madrugada, uma daquelas madrugadas, e Zaidan é um fenômeno da comunicação brasileira, um cara que eu admiro demais. Um abraço pro Manuel, Zaidan. Grande, o Audaz. Tem um outro amigo aqui que mandou uma mensagem também pra você. Ele não é tão ilustre quanto o Zaidan, mas é muito gente boa, que é o Otávio Ferreira, e ele escreve aqui, por todos os ângulos, pra você curtir. Por todos os ângulos. Exato. Isso aí é uma marca registrada. Você sabe que no último jogo do Corinthians que eu fiz, na quinta-feira passada, voltando de férias, o Sport TV fez uma matéria com deficientes visuais. E foi um senhor na cabine com a esposa e o filho, os 3 deficientes visuais. E o Alexandre Oliveira falou assim, ele vai entrar na cabine, nós não falamos o teu nome e ele vai adivinhar o teu nome com a tua narração. E depois você apresenta o Belete, mas não fala que é o Belete. E, nossa, aquele trio me inspirou, cara, porque eu peguei e comecei a narrar um pedacinho de um jogo assim e tal. Quando eu falei por todos os ângulos, ele falou, por todos os ângulos, Odinei Ribeiro. Então, legal, né? Já virou uma marca. Há quanto tempo você tem esse bordão? Eu tô no Sport TV desde 2008, acho que eu uso esse bordão desde 2010. De onde surgiu a ideia, Odinei? Muito interessante isso, Rogério. Eu conheço alguns que andam com papel e caneta para criar bordões. Eu não faço isso. O bordão aparece na minha cabeça, eu ponho no ar, se deu certo, deu, se não deu certo, eu tiro. Eu tava narrando um jogo. Pode pegar, não. Eu tava narrando um jogo no Sport TV, ou no Premiere, não me lembro. E o Rafael Rezende, que é um dos coordenadores, aquele cara que fica no ponto eletrônico, conversando comigo e tal. Quando eu narrei um gol, eu falei, né, um exemplo, vai Wagner Love, saída pela esquerda, cruzamento pela direita, perfeito, você vê por essa imagem e tal. Aí ele falou pra mim assim, cara, o bom de trabalhar com você é que você valoriza todas as câmeras. Você sabe muito bem usar as câmeras por todos os ângulos. Aí no segundo gol eu, por todos os ângulos pra você curtir. Mas com essa entonação, porque a entonação, além da frase... Na primeira já usei, por todo... Aí o pessoal quando escreve pra mim, ele não põe nem o O, né? Põe o U, né? Por todos os ângulos, né? E o curioso é que você é um homem de rádio. Sou. Porque toda a sua trajetória, sim. até chegar... Até 2008 eu trabalhei no rádio. Eu comecei no rádio em 92, em Itanhaém, trabalhei até minha última narração em 2008 na 105, comecei a fazer televisão em 99 na Bandeirantes lá do Litoral, e depois a TV Santa Cecília. Foi aonde eu comecei a narrar televisão na TV Santa Cecília. Muito bom. Valim, avancemos, falemos do Santos. Santos! Marco F, com o apoio de Esbrice Imóveis, assessoria personalizada em transações imobiliárias. Sua casa em Itu. O que de mais importante podemos destacar do Santos? Semana de emoções distintas em Santos. O Odinei é da região. A semana começou com uma notícia pavorosa, né? Eu não sei se vocês lembram, quando a Roxane Ré esteve aqui, eu citei um japonês. Eu falei assim, porque existem 2 tipos de japonês que é... Ele foi assassinado. Esse rapaz tinha 18 anos, você chegou a ver essa notícia? Não sei se você estava... O menino do ponto de táxi? Do menino do ponto de ônibus. Era meu aluno, ouvinte aqui do programa. Ele estava parado no ponto de ônibus, 1h30 da manhã. O cara veio, pediu, passa as coisas, né? Ele abaixou, tomou um tiro no pescoço. Ele não fez nada. É pertinho da minha casa. Esses dias eu tenho um apartamento lá em Santos, próximo à praia. E esses dias eu tava lá no meu quarto lendo e eu escutei, pega. Foi isso? Em Santos.
Não foi esse. Foi outra situação. Então, e olha, tá triste, Santos está vivendo igual a qualquer lugar, mas Santos sempre foi muito tranquilo, né? Então, nessa mesma manhã, assassinaram o Luan, foi na madrugada de domingo para segunda. Isso foi noticiado aqui em São Paulo. Teve grande repercussão. Não, o assalto no shopping. No shopping da Balsa, né, que os bandidos fugiram trocando tiro com a Polícia Federal, tiro na Balsa, né? Notícias de assaltos, muitos assaltos na chegada em Santos pela Via Anchieta. Então o negócio tá feio, né? Eu aqui em relação ao Luan, parece que os alunos, os colegas, os amigos, dentre os quais eu me incluo, porque eu trabalhava com esse moleque e ele era uma pessoa absolutamente tranquila, estão se organizando para fazer algum tipo de campanha, de manifestação, porque foi uma das coisas mais estúpidas que eu já vi nos últimos tempos. Por pedra, né? Isso que é triste, né? E olha, não levaram nada. Não levaram nada, né? Então eu digo que foi de emoções distintas, porque na sequência, para o torcedor santista, o Santos ganhou muito bem do São Paulo, né? Tivemos o aniversário do Pelé, então foi uma semana complicada lá na cidade, né? Pois é, e o Santos, eu tenho um contato muito legal com o Dorival. Dorival é um treinador de grandes trabalhos, mas ultimamente não vinha bem. E ele chegou no Santos, ele fez o Santos andar, né? Com todo respeito ao Muricy Ramalho, que foi campeão da Libertadores com o Santos, a última vez que o Santos jogou bem foi com o Dorival. Muito se fala do trabalho do Tite, né? Eu acho que o Santos começou a jogar bem tarde, mas eu acho que são as duas equipes, né? O Corinthians muito bem no Brasileiro e o Santos... Eu converso muito com os jogadores, né? Converso muito com o Belletti, com o William. Os jogadores do Santos compraram a ideia do Dorival e os jogadores do Corinthians compraram a ideia do Tite. Se for analisar homem a homem, jogador do Corinthians não é um grande time. Já tivemos, time. Tivemos times melhores, tanto do Santos como do Corinthians. Mas tem um treinador que conhece como poucos, consegue passar, aí os caras compram a filosofia e vai embora. Já que estamos falando do Santos, Odinei, você ia muito na Vila com o Otto, seu irmão? Sim, o meu irmão fazia faculdade lá em Santos. E então eu fui muito à Vila Belmiro. Eu sempre falava o seguinte, para mim não importava quem ia jogar, eu gostava de ver treino. A minha mãe, quando ia à Beneficência Portuguesa, ou então a Santa Casa, os hospitais lá de Santos, eu ia no treino da Portuguesa Santista. Entendeu? Eu sou apaixonado por futebol, cara. Eu adoro futebol, assisti jogo de vários e vários times por aí. Você, Odinei, que tem mais informações mais precisas que a gente, essa história do novo estádio do Santos, o que você acha? Eu já vi sobre isso, mas vou falar uma coisa pra você, cara. O Santos tá lutando por G4. Eu fui fazer o jogo do Santos agora contra o Goiás, tinha 6 mil pessoas na Vila Belmiro. Pra que novo estádio? Aliás, uma curiosidade. É uma coisa que a gente fala muito no programa. Foi ontem ou anteontem que se comemorou 99 anos da Vila? Agora foi, acho que se não me engano, sexta-feira. Nós estamos entrando no centenário da Vila Belmiro. Isso. Entendeu? Não sei eu acho que seria interessante, sim. A ideia seria... Onde fica até onde eu ouvi, Portuários, atrás da Santa Casa, ali, próximo a Portuários, ali, não é isso? Sei. É um lugar muito próximo, é 2 km da Vila. Que agora tá essa moda, né? Então eles estão falando que querem criar uma arena pro Jabaquara, pra Portuguesa Santista, pro Santos. Seria bom seria muito melhor para eventos do que para jogo. Se for para fazer multiuso, aí tudo bem, mas assim, para futebol... Eu acho besteira. Eu cobria o Santos na época do Robinho e Diego, aquele timaço do Santos campeão brasileiro, a média de público 9 mil. E eu direi, eles foram campeões? Que ano? 2002. Eu não me lembro. Foi deletado. Memória seletiva. Eu só vi o começo do jogo, depois já tá apagando. Odinei, o Itaém nunca teve um time forte? Não, Itanhaém teve time bom, mas nunca de divisão especial. O Ivoti. O Ivoti. Ivoti, que era o Barcelona. O Ivoti era o Barcelona, o Barcelona que eu jogava lá e tal. E houve alguns jogadores que jogaram profissional. O Toninho, o Boa, que chegou a jogar no Cruzeiro com o Tostão. O Bica, que chegou a jogar na década de 60, 70. Na década de 60, 70. Inclusive, eu trouxe uma camisa do Avaí para ele agora, porque ele jogou no Avaí nos anos 60. O Bica, que é aqui de São Paulo, que jogou no Peru, também saiu lá de Itanhaém. É o pai do Biquinha?
Não, o que era? Filho do Giuseppe. Ah. Filho do Giuseppe. Eu jogava aqui no Indiana, aqui no Paulistano. Indiana tem até uma história curiosa, né? Que uma vez nós entrevistamos o Zé Sérgio. A gente falou, Zé Sérgio, você é primo do Rivelino por parte de pai ou de mãe? Ele falou, não sou primo do Rivelino. Mas muita gente falava que era, Ele falou, como? Ele falou, não, é que eu ia lá no Indiano... E daí é um parente, primo do vizinho, tal. Aí virou primo do. Mas a pronúncia correta Ivoti. Ivoti aqui no Brasil. Mas e aqui eu vi um documentário na França sobre o Ivoti, então daí já era. Ivoti. É um dos bairros, né? E com legenda em aramaico. Exatamente. Ivoti é o bairro que eu nasci, é um bairro espetacular. Hoje todo pavimentado, escolas, creches, fica a 800 metros do centro da cidade. E é um bairro que eu quero muito poder ajudar esse bairro aí de uma forma legal, de ter alguns parceiros. Eu estou criando uma ONG, se tudo der certo eu vou fazer uma ONG e a ONG vai ter a sede lá no Ivoti para a gente poder ajudar aquele bairro lá, que é um bairro especial. Conte com a nossa humilde contribuição. Ivoti que é o nome de uma cidade no Rio Grande do Sul. Isso. Exato, que tem uma grande tradição. Foi fundado por gaúcho esse bairro? Não foi não. É coincidência. É coincidência. Voltando ao início da carreira, você falou que narrou alguns jogos do Neymar. Isso. No início da carreira dele, né? Já dava pra ver que era um gênio? Já. O Neymar... Era diferenciado da maioria. Total. E aquele detalhe, né? O Neymar jogava com meninos da idade dele, né? Sim. Hoje no profissional ele joga com idade totalmente diferente da dele. E absurdamente fora de série. Isso com 14? Com 13 anos. Com 13 anos. Pra você ter uma ideia, cara, pra você ver como é que são as coisas. Tinha um menino que jogava com o Neymar chamado Dudu. E a gente sempre tem aquela história, né? O Pelé, o Zoca jogava mais, o Zico, o irmão dele jogava mais, enfim. E quando o Neymar surgiu, o Dudu jogava com o Neymar. E os dois eram da base do Santos. O Dudu jogava muita bola. Tanto é que agora, recentemente, antes do Neymar ir embora pro Barcelona, eu encontrei com o Neymar e falei, Neymar, você lembra do Dudu? Ele falou, pelo amor de Deus, Dudu era meu amigo. Daí eu falei, o Dudu tá morando em Itanhaém. Pô, você tá brincando, eu nunca mais falei com ele. E eu consegui a reaproximação do Neymar com o Dudu até numa matéria de uma revista da ESPN. E detalhe interessante, o pai do Dudu tem cada foto do Neymar, cara, sensacional. Neymar com 10 anos, 11 anos, sem dinheiro pra comprar bolo. Parceiros. E o pai do Dudu comprava os bolos pras festas do Neymar. E levava pro Neymar pra fazer a festa. Espetacular, né? Você sabe que o pai de um amigo nosso, Sandro Abud, o pai dele era técnico do Pequeninos do Jockey. Sim. Quem era do Pequeninos do Jockey era o Zé Roberto. E o Zé Roberto só comia banana. Então era. Isso, é verdade. Então o Sandro comenta que a mãe do Zé Roberto. A mãe dela era lavadeira, né? Muito dedicada, o levava em todos os treinos, ele só tinha. Mas olha, a gente está falando de jogadores, mas eu quero ver alguém que tem o seguinte currículo de clubes em que prestou serviço: Bagrinho Futebol Clube, Palmeirinhas, Ivoti Itanhaém Futebol Clube, Unidos do Savoy, Habitação, Vila São Paulo, Esporte Clube São Paulo, Pontão Futebol Clube, fora o Náutico. É verdade. Rapaz, o Neymar tem esse currículo? Não, então não vamos mudar. Esqueça o Neymar. Eu sempre digo o seguinte, eu nasci em Itanhaém numa época privilegiada, numa época que nós tínhamos eventos de categoria de base de todas as modalidades. O Bagrinho é um senhor que graças a Deus hoje ainda é vivo. Inclusive no meu primeiro ano de evento lá em Itanhaém, eu fiz uma homenagem a ele, um cara que revelou muitas pessoas lá para Itanhaém. O Palmeirinhas era um time muito legal de Itanhaém. Palmeirinhas foi criado através do seu Nivaldo de Oliveira, que era um senhor que morava aqui em São Paulo. A esposa dele era de Itanhaém e ele levou o Palmeirinhas, porque ele era apaixonado pelo Palmeiras, levou o time do Palmeirinhas, criou o Palmeirinhas de Itanhaém e virou um timaço Palmeirinhas, tão que virou um timaço que o Oswaldo Brandão uma vez foi até Itanhaém para ver 2 jogadores do Palmeirinhas. E os 2 jogadores não viraram jogadores do Palmeiras, porque os caras adoravam Itanhaém e não quiseram largar a cidade. Que curioso, infelizmente né? Ficaram por lá. Mas assim, eu tenho um carinho muito especial por todos esses times aí, e até hoje quando dá eu jogo no Ivoti, que é o meu time de coração. Mas eu quero ver algum jogador que venha aqui e apresente esse currículo. E pague recibo. Exatamente. Meu amigo Valim, falemos do São Paulo Futebol Clube. São Paulo.
amado clube. Rogério, estamos avançados no horário, mas o que você destaca? Tivemos algum pugilato lá, não? Essa semana não teve nenhum round de boxe. Mas o Aidar ressurgiu, hein? O Aidar ressurgiu e eu acho que ele ressurgiu numa boa hora e foi um pouco na linha daquilo que eu falei no programa passado, né? Não sei, o Diniz, você também concorda ou não com a posição? Toda essa briga de São Paulo com Aidar para renunciar ou não, com Ataíde, e Ataíde falando, fez isso, fez aquilo errado, etc. tal. Tem aquela velha questão, né? Quem falou vai ter que provar, né? Então ele renunciou tal, ele voltou nessa semana e falou, olha, ok, agora eu quero que tudo que falarem que provem, né? No que eu acho que, independentemente de haver ou não haver, até porque não conheço absolutamente nada do material, o que eu acho que é um grande complicador pro Ataíde Gil Guerreiro é o fato que o ônus da prova é dele, né? Não é do Aidar. Então ele vai ter que mostrar documentos ou alguma coisa falando que tudo que veio à tona e que ele acusou publicamente, senão ele corre o risco de tomar algumas ações. Eu vou dar uma pincelada, uma rapidíssima pincelada. O Paulo Francis faleceu, e quando o médico particular dele foi dar o atestado de óbito, de maneira informal, deu como causa mortes Petrobras, em função de uma afirmação proferida pelo mesmo Manhattan Connection. Ou seja, essa questão da ação indenizatória, embora essa ação tenha ocorrido nos Estados Unidos, onde as indenizações são muito maiores, mais vultosas, quer dizer, essa é uma questão bastante complicada. Então o Aidar, que, salvo engano, já foi advogado da família real de Mônaco, então era o advogado que representava a família real de Mônaco aqui no Brasil, é um advogado hábil, ex-presidente da OAB. Então eu imagino que esse ressurgimento do Aidar, na minha modestíssima opinião, eu ficaria preocupado se fosse aqueles que imputaram questões relacionadas à pessoa. E ele está sendo assessorado não, um grande amigo dele, que é o... Você. Eu também sou amigo de todos. Eu sou São Paulo, eu sou amigo de qualquer um de São Paulo. Mas dos grandes amigos dele é o Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que é um excelente penalista. Mas, Rogério, na verdade, eu acho que quem teria que ficar preocupado é o torcedor de São Paulo, porque a gente vê semana após semana e a coisa não sossega. Você pode acrescentar a questão do Doriva. Você não ouvia isso há 10 anos, né? O Doriva ele tem 3 jogos no São Paulo, nenhuma vitória, né? E o cara resolveu falar mal do Osório. Isso aí eu acho... É desnecessário, quer dizer... Eu ia fazer essa pergunta pro Ginei. Você acha que o Doriva vira o ano no São Paulo? É muito estranha a situação do Doriva, né? Doriva fez um grande trabalho no Ituano, foi bem lá no Vasco. Na Ponte ele estava reagindo. Onde passou, na verdade, sim, né? Mas eu acho que muito cru, né, para a situação do São Paulo. Acho que o momento do São Paulo deveria ser um treinador mais linha dura, um treinador que o cara olhe e respeite, né? O Doriva até pouco tempo jogou com o Rogério Ceni, então é muito complicado isso, né? E o torcedor de São Paulo fica pensando, São Paulo teve todas as chances de estar no G4, se bem que, conversando com os jogadores, como eu sempre falo que eu converso, eles falam que isso não afeta o jogador dentro de campo. O jogador é meio alienado com relação à política. Mas esse detalhe de trocar treinador, de mudar a filosofia com a bola rolando, é muito complicado. Né? A mesma coisa eu estar narrando, muda o meu diretor, eu não quero que você fale por todos os ângulos. Não, pode falar, eu não quero que você bata foto. Pode falar, é complicado, né? O elenco ficou feliz com a saída do Osório? Já que você tem um contato com essa rapaziada? Rapaz, sem citar nome de jogadores, eu fiz um jogo do São Paulo uma vez lá no Sul, e depois do jogo eu fui jantar e havia alguns jogadores do São Paulo. Muitos estavam criticando o Osório.
É uma informação. O curioso é o seguinte, o São Paulo é um clube sui generis, né? O Osório pode ser um grande treinador, mas o São Paulo tem a característica de quando a pessoa chega, já receber... Eu acho que o Osório mais 2 anos no Brasil, ele ia arrumar o time do... Assim como o Gareca no Palmeiras, acho que também arrumaria o time do... Não sei o time do Palmeiras, mas algum time brasileiro. O Dinei, ia te fazer uma pergunta, que inclusive foi até um tema de um bom debate ontem na Transamérica, falando justamente sobre os técnicos do São Paulo. Eu não concordo, assim, com o ponto de vista geral que se comentou, mas, assim, um dos pontos que se levantou, se colocou a questão que o time do São Paulo, de uma certa forma, nesses 3 técnicos que passaram, ele ficou um pouco refém dos técnicos, e os técnicos, de uma certa forma, também, não é que saíram por demissão, alguma coisa, por exemplo, o Muricy saiu por questão médica. O Osório, desde que entrou, estava naquele vacilo entre seleção do México... Estava com contrato de experiência, né? Exatamente. Fala, deixa eu ficar aqui até a coisa clarear lá no México. Tal. E chegou com um time... Exato. Com esse time, o São Paulo era líder do campeonato. Exato. Depois venderam o time do cara. É complicado ficar... Mas será que também não tem? Não é só, minha opinião, é que o Tite também perdeu um time. Mas é o que você falou agora há pouco. Ele tinha os jogadores na mão. Né? Então, como ele estava vindo de fora, ele não teve... ele teve que se adaptar ao Brasil, a filosofia do Brasil. Mas de uma forma muito rápida, né? Assim, o Tite teve muito mais tempo. Assim, essa coisa não influi no jogador assim, um atrás do outro, você fica perdido. Claro, o cara fica perdido. Você vê o São filosofias diferentes. Você vê o Pato que já caiu, né? Tava jogando muito com ele. Tava mal, entrou o Osório, começou a jogar bem, saiu o Osório. Não, mas e o jogador que reclamou na nossa mesa de jantar do Osório é um jogador que quando jogava na Europa falava amém pro treinador se tivesse que jogar de goleiro, zagueiro central, de centroavante e de ponta esquerda. Mas no Brasil... Essa questão, corroborando com o que o Odinei está falando, o livro do Noriega sobre o Brandão, o Independente foi o maior campeão, é o maior campeão de Libertadores. E o melhor time do Independente parece que é o Independente de 69. E o Brandão treinou. E o Brandão saiu desse time, saíram com o Brandão. E daí no livro tem uma foto interessante, que é o Brandão no carro, indo para o aeroporto para retornar ao país, ao Brasil, e o time todo em volta do carro. E o Noriega, muito habilmente, colocou, não se sabe se eles estavam sorrindo porque gostavam do Brandão ou sorrindo de felicidade que o Brandão estava sendo. Quer dizer, veja, o boleiro tem uma restrição a um treinador de outro time, você não acha? Claro que tem sim. Ainda mais um cara que não está adaptado, porque o Poi já era, o Dario Pereira, o Poi já estavam aclimatizados, né? Mas pelas declarações do Osório, se o São Paulo, se ele tivesse feito um grande trabalho e fosse líder, eu acredito que ele sairia também. Ele já chegou para sair, né? Já chegou para sair. Ele tava com uma proposta a visão boa, dele era o México, querer disputar uma Copa do Mundo e chegou aqui no São Paulo só como trampolim mesmo. Tipo, eu não quero ser deselegante, é como o Marco F aqui no programa. A Globo, ela tá... A Globo tá negociando. Então, quer dizer, a gente não sabe, a gente até quando? Aliás, o Odinei tá aqui justamente para eu assinar o contrato. Não vamos colocar o Odinei em situações... Mas olha, saída pela esquerda, Valim, falemos do Palmeiras, por favor. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente no gramado... Torcedor palmeirense que terá a satisfação de ouvir a narração de Odinei Ribeiro, hoje às 21 horas no Pacaembu. Palmeiras, que as notícias do Palmeiras vêm com o apoio de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas, e de C Engenharia, um nome bem construído desde 76. Igor, você que entende tudo de todas as agremiações. Palmeiras que foi derrotado no meio de semana, né, pro Fluminense, 2-1. Conseguiu garantir um golzinho lá que rende, isso aí é muito importante. Vai valer muito aqui. Vários times já foram eliminados por causa esse golzinho, né? Fora. Esse golzinho que mata. Esse regulamento da Copa do Brasil é bastante interessante.
Palmeiras joga com um time misto hoje. E o Fluminense, vale lembrar que o Fluminense coloca a equipe titular, com exceção do Fred, que está machucado e tem a possibilidade de enfrentar o Palmeiras no jogo de volta, né, de quarta-feira. Mas o Palmeiras, ele está vivendo uma semana de ebulição, porque já está sendo contestado o trabalho de Marcelo Oliveira, né? Não, com sério risco de não classificar na Copa do Brasil. Os dois, né? E não ficar no G4. Porque ele tá poupando. Aí, a gente comentava isso semana passada, Dinei, o receio que eu teria se eu fosse palmeirense é que mais uma vez, né, no final do ano, um monte de jogador seja mandado embora, né, e o Palmeiras comece tudo de novo. Não tem uma sequência, né? E aí vai ficar eternamente nessa história. E pelo que tudo indica, o Palmeiras vai precisar fazer uma limpa, porque tem muito argentino recebendo em dólar. E um detalhe interessante, né? Hoje o adversário é o Sport. A última vitória do Sport fora de casa foi contra o time do Palmeiras na inauguração da Arena Palmeiras. Vitória do Sport por 2-0. Você narrou esse jogo? Narrei esse jogo. O time do Sport contra o Atlético jogou muita bola. O André, que não jogou contra o Atlético por força de contrato, hoje volta contra o time do Palmeiras. O Sport luta com o Palmeiras por uma das vagas aí, pela quarta vaga, né? Praticamente Grêmio e Atlético já definidos ali junto com o Corinthians. Então acho um jogo muito complicado para o time do Palmeiras hoje. O Palmeiras jogando de olho no Fluminense e o Sport jogando de olho no Palmeiras. Eu acho que o Sport acaba sendo até um pouco... tendo até mais chance de vencer o jogo do que o próprio Palmeiras, jogando no Pacaembu, que é uma delícia trabalhar no Pacaembu, né? Como é gostoso, né? Eu estava comentando com você fora do ar. A Arena do Palmeiras ficou linda, a Arena do Corinthians é maravilhosa, mas para narrador, falando por mim, é muito ruim. Aquele vidro atrapalha demais, você não consegue ouvir o que o torcedor fala, você ouve através dos microfones, mas não é a mesma coisa. Eu prefiro aberto, eu prefiro o estádio. Eu tava com a minha filha no carro outro dia, e a gente estava ouvindo duas rádios aqui de São Paulo, uma que deixa o som da arquibancada aberto, eu não me lembro quais eram as rádios, e uma que isola, né, quer dizer, que fica só a voz do narrador, né. São situações bem diferentes, né? Eu acho que para quem é fanático, você ouvir o barulho da arquibancada é muito gostoso, né? Eu sou um narrador, como eu venho do rádio, eu adoro o chill no meu ouvido, tem que ter o barulho. Tanto é que o técnico de som que trabalha comigo, ele já sabe que tem que pôr torcida, já sabe que tem que pôr os treinadores, porque eu gosto de viver o jogo. E as arenas, por mais que ficaram maravilhosas, as arenas são frias. Eu fui fazer um jogo, por exemplo, você vai fazer um jogo no Corinthians, tem ar-condicionado. É horrível, eu vou ficar com gripe, não quero isso, eu quero sentir a torcida. Só que evidentemente, tem ouvido pela nossa segurança, evidentemente, que infelizmente a gente vive num país complicado. Eu fui fazer um jogo em Natal com 40 graus e a cabine 18 graus, entendeu? A gente fica muito distante, por mais que nós estejamos no estádio. Por isso que eu adoro fazer jogo no Pacaembu, na Vila Belmiro. Dessas arenas novas, qual que você... Eu que não as conheço, né? Dizem que a mais bonita é a do Palmeiras, mas qual que é a mais legal para trabalhar? Assim, a que eu conheço e acho mais bonita é a de Brasília. Sim. A de Brasília eu achei sensacional. Castelão, você já foi, assim, não? No Castelão eu não fui ainda. Achei a de Brasília muito linda. A do Palmeiras, o luxo da do Corinthians é espetacular. A do Palmeiras, assim, o estádio é maravilhoso. Do Corinthians, o luxo do banheiro, as estruturas, pra gente trabalhar assim, é perfeito e tal. Mas eu gosto do campo de Vuti, eu gosto de sentir o clima ali. Mas só que infelizmente o time pede, eu faço o jogo do Palmeiras. Aí o Palmeiras ganha, é o melhor narrador do Brasil. Sport TV tem que pôr esse cara pra narrar. Aí o Palmeiras perde por 2-0, essa porcaria ali. Sport TV tem cara melhor. Se faz o jogo do Corinthians joga bem. Pá, se fosse outro narrador, ganhava. Daí até brinco, fala assim, amigo. Eu não sou dá 10 pra mim e dá metade do que esses caras ganham, que umas bolinhas eu consigo meter. É a torcida do amendoim, até pro homem que tá com o microfone na mão. Mas por isso que é bom essa blindagem é boa, viu? Já pensou ouvir em loco esse... Mas você que está lá na narração, então vamos avançar no que você está falando. E o juiz? E o juiz, né? É muita sacanagem que estão fazendo com o juiz, né? Muito, muito difícil, né? Agora, como narrador, como você tem que trabalhar isso? Pegar um lance, de repente aquele lance é duvidoso e chega na hora, você tem que dar tua opinião. Então, olha só o que eu faço.
eu jogo a batata quente pro comentarista. Mas ele é entendeu? Pra isso, porque, veja bem, como diz um mestre meu, narrador narra, repórter faz a reportagem, comentarista comenta. Então, muitas vezes, eu como narrador, eu provoco o comentarista numa situação, por exemplo, não tem uma mão ali? Tem a mão, mas não é suficiente para fazer. Eu provoco a situação, mas para mim pouco importa. E tem torcedor que é bobo, sabe? Teve um jogo agora que eu fiz do Corinthians e Grêmio. O Grêmio fez um gol, se eu não me engano, acho que foi o Bobô, e ele estava impedido. No 1-1 antes das minhas férias. Foi 1-1, né? Mas era imperceptível. Não, escuta. E o Bandeira acertou. Só que a bola não saía e eu não tive tempo de chamar o lance. Aí quando eu chamei o lance, mostrou que estava impedido, eu fiz assim, ufa, porque eu consegui mostrar o lance. Aí o torcedor do Grêmio, babaca, veio dizendo que, ufa, que sorte que estava impedido, que eu estava torcendo pro Corinthians, sabe assim? Daí fica injustiça. Fica naquela... A injustiça é porque ele tem meio nariz na frente e a pessoa... Não, nem por isso, é questão de... porque eu falei ufa porque eu não tinha mostrado o lance antes. E outra coisa, sabe... Corinthians ganhando, Flamengo ganhando, Santos perdendo, Palmeiras ganhando, cara, meu salário é o mesmo, entendeu? E eu trabalho hoje no Sport TV, e uma coisa que eu aprendi com o mestre Eduardo Silva na TV Tribuna, eu narrava muito jogo de criança. Então, cara, quer narrar jogo pior que jogo de criança, que o papai tá lá gravando o jogo do filho, que a mamãe tá ali como mãe de Miss gritando pelo filho. E o Eduardo Silva me ensinou uma coisa que eu guardo até hoje, é sensacional. Não tem gordinho, não tem feinho, não tem bonitinho. E se o Neymar jogando no Liceu São Paulo fez 12 gols em cima do time X, você tem que falar que graças ao goleiro do time X, o Neymar não fez 20. Então valorize os dois lados. Claro. Então, cara, eu vou narrar Gama de Brasília e São Paulo. Se sair gol do Gama, a vibração tem que ser a mesma. Por todos os anos. Só que os caras não entendem o seguinte: se eu narro um jogo do Corinthians, na Arena Corinthians contra o Gama, o gol do Corinthians vai ter mais barulho, porque tem torcedor do Corinthians. O gol do Gama não tem ninguém, porque tem 2 torcedores do Gama. Aí os caras falam, gol do Corinthians ele grita mais forte. Gol do Palmeiras ele grita mais forte. Se eu for narrar um jogo do Fluminense do Maracanã contra o Corinthians, o gol do Fluminense vai ser mais forte para o torcedor do Fluminense, na maioria. Simples. Claro. Mas muito bom, meus amigos. Estamos avançadíssimos no horário, infelizmente. Valim, por favor, coloque o hino do Corinthians. Corinthians! Chama do Guerreiro. Guerreiro joga por dentro, quem aparece é o Fábio Santos. Ajeitou para Jadson. Bola curta para ele, voltou para o Fábio Santos. Pé esquerdo, tem desvio! Do primeiro tempo, o chute do Fábio Santos tocou no Mendonça. Você vê de novo, ó, por todos os ângulos para você curtir no cabeção do Mendonça. O desvio matando o goleiro Danilo. O abraço carinhoso do Fábio Santos no Mendonça. 28 minutos do primeiro tempo. E aí? O árbitro vai dar gol pro Mendonça? Meus amigos, estamos aqui comentando. Você viu que moral? Narrei gol do Mendonça, cara. Uma vez que o narrador falou assim, porra, narrei 3 gols do Romário. Eu falei, cara, eu narrei 3 do Obina. Romário fez 3. Contra o Corinthians. Fez 3. Contra o Corinthians. Presente por dentro. O Ronaldo tava lá, machucou a mão. Quem foi ver o Ronaldo, viu o Obina. Machucou a mão, né? E você narrou o último jogo do Narrei o último gol do Ronaldo. O último gol do Ronaldo foi um pênalti. Foi contra o Cruzeiro, no Pacaembu. E narrei o último jogo do Ronaldo, que foi contra o Tolima, no Peru. Eu não lembro. Ô, Ginei, Copa TV Tribuna, né? Ô, Ginei, pode confeccionar a faixa de campeão? Corinthians campeão, né? Corinthians campeão. Olha, amanhã é um jogo difícil, hein? Não acho. Eu acho que o Corinthians vence amanhã e vence bem. Se o Corinthians perde amanhã e perde do Atlético... Não, o Corinthians, o time do Tite é muito forte, né? E assim, é o detalhe interessante, sai o Elias
Entra o Odinei, é a mesma coisa. Incrível como não sente a diferença o elenco, né? O Rodriguinho entra e o time fica normal. O Felipe sai, não tem diferença também. Não, tá muito certinho o time. Infelizmente estamos muito avançados no horário, mas você acha que o trabalho do Tite o credencia a ser o técnico do Ivoti em 2016? Eu tenho uma passagem muito especial com o Tite. Uma vez eu peguei uma camisa para dar para um garoto problema de saúde lá em Itanhaém, e o Tite estava de cabeça baixa autografando, e quando ele levantou a cabeça, é você, tchê? Então eu tenho um carinho muito especial pelo Tite, eu acho um cara muito legal e tal. Fiz uma proposta para ele, vamos ver se ele vai aceitar, pelo menos participar do meu jogo de final de ano. Ah, muito bom. Olha, infelizmente temos que finalizar esta 80ª edição do Torcida Paulista. Legal, parabéns. Gostaríamos de agradecer muitíssimo, mas muitíssimo mesmo, uma data tão festiva como a 80ª edição não podia deixar de contar com um convidado que nos seja tão caro, que nos seja tão querido como o Odinei Ribeiro. Agradecemos muitíssimo a sua gentileza, Odinei. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quando a agenda permitir, estarei mais vezes. Quando quiser, Odinei. Eu acho muito legal ter um programa como o de vocês aqui, muita sorte. O rádio é uma paixão que eu tenho. E torcedor do Palmeiras, torcedor do esporte, daqui a pouquinho no Premier, Palmeiras e Esporte. E amanhã eu narro a final do Paulista Feminino, Osasco e Pinheiro, Osasco e SESI. O melhor time é o seu. É o meu. É, exatamente. Está aí na audiência hoje. Só um último detalhe, dos 10, eu vi no YouTube, foi selecionado os 10 melhores comentaristas, os 10 melhores narradores. E Odinei Ribeiro mais do que merecido. Então é uma honra, e eu queria corroborar as palavras do Marco. É uma honra estar com Rogério, eu agradeço. Muito obrigado pela sua presença. O seguinte, o cara que saiu do futebol de botão, fazer parte hoje da Rede Globo de televisão, se a estrada acabar hoje, eu volto para Itanhaém feliz demais. Valeu. Talento. Filho Parabéns. Do senhor Oscar e da senhora Maria. Oscar tá lá no céu por todos os ângulos me assistindo. Muito bom. Muito bem, meus amigos. Estas as notícias do Corinthians. Um oferecimento da Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. Chegamos ao fim, infelizmente, de mais uma edição do Torcida Paulista. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, Ricardo Valim. E tendo o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas dos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. Esbrice Imóveis, assessoria personalizada em transações imobiliárias. Sua casa em Itu. Dicê Engenharia, um nome bem construído desde 76. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos e até sábado que vem. Vem aí Balada Paulista com Roberto Chaim. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.